Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto que aparece em muitos e-mails que a gente recebe, que é a respeito dos homens que ganham menos do que as mulheres, ou os homens que não bancam a vida conjugal para valer. Quer dizer, aqueles casos cada vez mais frequentes em que as mulheres contribuem com uma parcela representativa e não raramente maior do que a dos homens na economia doméstica. Isso aqui ainda é um problema pequeno, mas é um problema que vai crescer, porque atualmente nas universidades tem mais mulheres do que homens, as mulheres estão mais esforçadas, estão com mais garra, estão se preparando mais e naturalmente vão ocupar crescentes espaços dentro das atividades profissionais e crescentes espaços também na vida familiar. Isto fere tradições muito antiquadas e muito consolidadas dentro de quase todos nós, sob a forma daquilo que eu chamo sempre de crenças, ou seja, ideias antigas que a gente, sem perceber, é escravo delas e que tem grande dificuldade de se livrar delas e transformar a vida da gente em algo compatível com a nova realidade. As crenças tradicionais são sempre as mesmas. Os homens trabalham fora, provêm e protegem, são protetores e provedores, provêm e protegem a família e cuidam desta parte, vamos dizer assim, material de uma forma mais radical. As mulheres, mesmo quando trabalham fora, cuidam basicamente da vida familiar, dos filhos, da casa, e são responsáveis pela vida doméstica, mesmo quando trabalham fora com tanta intensidade quanto os homens, ou seja, muito raramente os homens contribuem nas atividades domésticas com a mesma dedicação que as mulheres. Então, a regra ainda é essa, os homens trabalham mais fora, ainda ganham mais por pouco tempo, porque isso está em mudança, e, por exemplo, nos Estados Unidos as mulheres, na média, já ganham mais do que os homens, e os homens em casa contribuem muito menos do que as mulheres nas tarefas do cotidiano. As mulheres ganham o seu dinheiro, quase sempre elas raciocinam ainda também de uma forma tradicional. Quem tem que prover a casa é o marido e o delas é para os seus alfinetes. Isso não tem mais lógica nenhuma dentro deste mundo moderno. As mulheres continuam admirando homens bem-sucedidos financeiramente, o que é outro equívoco, porque o sucesso financeiro definitivamente não garante que eles sejam justamente as melhores pessoas e aqueles que seriam os melhores companheiros para uma vida contemporânea, onde ambos trabalham, ambos têm que contribuir para o bom andamento das atividades cotidianas domésticas, para a educação dos filhos, onde o jogo de dupla deixou de ser um jogo em que um faz um papel do protetor e provedor e o outro que cuida da infraestrutura, e cada vez mais se transforma num esquema em que ambos têm que contribuir trabalhando fora e cuidando da infraestrutura ao mesmo tempo, com divisão das duas tarefas. Visto por este ângulo, admirar o homem bem-sucedido ainda significa a mulher querer se incorporar à velha crença, ou seja, aos padrões de antigamente. E esses homens muito bem-sucedidos, ou mais bem-sucedidos que elas, são muito poucos. De maneira que muitas mulheres, quando bem-sucedidas, ou aceitam esta nova realidade, ou ficam com muita dificuldade em encontrar parceiros, que nem sempre também, quando bem-sucedidos, querem uma mulher muito ocupada, às vezes querem uma mulher mais dedicada a eles do que estão ocupadas profissionalmente. Então, este mundo novo exige adaptação da parte de todo mundo. As mulheres vão ter que aprender a valorizar mais outras propriedades masculinas que não são tradicionalmente masculinas e são tradicionalmente até vistas como femininas, um homem mais meigo, mais carinhoso, mais empenhado em agradar e educar também os filhos, um pouco mais cooperativo nas tarefas domésticas, enfim, todas essas características que na tradição fazem parte dos modelos do gênero feminino. E as mulheres vão ter que parar de imaginar também que o dinheiro que elas ganham é só para uso delas e que elas podem e devem participar, sim, ativamente, vamos dizer assim, do sustento, da manutenção e diminuir esta responsabilidade que pesa tanto sobre os ombros masculinos. Essas prendas mais femininas, vamos chamar assim, dos homens tendendo a crescer, nós estaríamos caminhando num genuíno mundo unissex. Esse genuíno unissex é aquele em que os homens são valorizados e respeitados por prendas que são tradicionalmente femininas e as mulheres, naturalmente, vão ter que
se acomodar a uma nova realidade, assim como os homens. As mulheres vão ter que aprender a admirar e respeitar homens sem as propriedades viris tradicionais do machão protetor, e os homens vão ter que aprender a não se sentir diminuídos, desconsiderados, menores, ou menos dignos ou menos valorizados pelo fato de terem essa sua condição financeira abaixo. Quer dizer, não há por que a gente continuar atribuindo ao sucesso profissional e financeiro um valor tão poderoso, um valor tão forte, que no fundo é a filosofia masculina tradicional, é no fundo extremamente machista, isso, achar que o dinheiro, quem ganha o dinheiro é quem tem o poder. Isso foi sempre o discurso dos homens. Se as mulheres aderirem a isso também, então, evidentemente, só mudamos de lado, mas não mudamos nada. Quer dizer, as mulheres ainda acham que é muito galanteador e muito elegante que os homens paguem as contas, por exemplo, no restaurante, ou nas festas, nas baladas, e isso tudo é muito antigo no fundo, porque na realidade tudo deveria ser dividido, não há por que não haver essa divisão. Então, homens e mulheres vão ter que aderir a uma nova forma de viver junto a uma nova fórmula de estrutura social e de trabalho que a sociedade vem produzindo e que tem contribuído fortemente para o grande desenvolvimento e aprimoramento das mulheres. Não é? Esse mundo, na verdade, é um mundo que está diminuindo a força masculina e aumentando a força feminina. Só que, quando se aumenta a força, tem os bônus e tem também os ônus. Bem, essa é mais uma participação, então, aqui no nosso canal do YouTube. Espero que você goste. Inscreva-se, vai recebendo toda semana, ou quase toda semana, as nossas novidades. Até a próxima.